gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pois é, tia Adriana tá aqui para mais uma videoaula. E a aula de hoje vocês vão ter que pegar o livro de língua portuguesa, porque a gente vai trabalhar a gramática. Lembra que ontem eu disse que a gente ia trabalhar a gramática hoje? Pois é. Peguem o livro de língua portuguesa e abram na página 107, que a gente vai estudar hoje gramática, o grau dos substantivos, tá certo? E aí, gente, pegaram o livro? Ótimo! Como eu já disse, né, a gente vai ter aula de gramática e hoje nós vamos falar sobre os graus do substantivo, certo? Mas antes disso, é importante a gente lembrar o que é o substantivo. Para quem não lembra o que é o substantivo, vamos fazer uma revisão, tá? O substantivo, né? Tudo que é conhecido, seja pessoas, sejam animais, objetos, coisas, certo? Lugares, tem nome, tá certo? Tudo tem nome, não é? Deus criou o céu, a terra e tudo que a gente já aprendeu na Bíblia, né? Pois é. E começou a nomear as coisas. Adão e Eva começaram a nomear tudo, não é? E tudo que foi nomeado é chamado de substantivo, tá? Todas essas palavras que nomeiam coisas, pessoas, lugares, são chamados de substantivos, tá? Então, a camisa é substantivo, o quadro é substantivo, a mão é substantivo, tudo que existe é substantivo, tá? E essas coisas, esses substantivos, eles podem estar variando de tamanho. A gente pode ter coisas que são pequenas, coisas no tamanho normal e coisas no tamanho grande, né? E para indicar esses tamanhos, né, o tamanho de cada substantivo, deve-se mudar o grau. Então, nós temos 3 variações e 2 graus, certo? Essa variação, como foi dito, pode ser normal, diminutivo ou aumentativo, tá certo? Então, se eu quero dizer que eu tenho um objeto, algo, um substantivo, que é menor do que o tamanho normal, eu vou usar o diminutivo. Se eu tiver um objeto ou alguma coisa que tiver um tamanho maior do que o normal, né, for grande, para indicar tamanhos grandes, eu vou usar o aumentativo. Muito fácil, não é? Bem, a regra geral, para a gente saber se aquela palavrinha, se aquele objeto está no diminutivo ou no aumentativo, a gente vai identificar através da terminação da palavra, tá certo? Então, como eu estava dizendo, para a gente formar o diminutivo de uma palavra, a gente vai pegar a palavra escrita no tamanho normal, né? Como, por exemplo, a palavra gato, certo? No tamanho normal. E aí, a gente, para buscar um diminutivo, a gente vai tirar a última palavrinha, a última letrinha aqui, ó, e vou acrescentar essa terminação inho, que vai ser o diminutivo da palavra. Ou eu posso usar para o aumentativo, eu vou pegar o normal dela, tiro o O de novo e coloco ão e vou formar o aumentativo. Então, aqui nós temos uma sequência de palavras, de substantivos, de acordo com cada uma variação, certo? Nós temos gato, que é o normal, gatinho, que é o diminutivo, e gatão, o aumentativo. A mesma coisa acontece nas palavras que são femininas, né? Que terminam com A, certo? Temos aqui a palavra bola. Ela está no normal, ó. Mas para formar o diminutivo e o aumentativo, eu vou tirar esse A aqui e vou acrescentar inha. E vai virar bolinha. Bola no aumentativo vai virar bolão por causa do ão. Então, geralmente eu vou usar essa terminação inho, inha, ão, ão, certo? Para indicar o diminutivo e o aumentativo de uma palavra, certo? Ah, tia, então toda palavra que terminar com inho, com inha
ou com ão, vai ser um grau de substantivo, vai ser ou aumentativo ou diminutivo. Não, nem sempre, tá certo? Por exemplo, a palavra cão. Cão, no caso, é uma palavra que está escrita da maneira normal. Cão. Se eu quiser dizer que o cão ele é pequeno, eu vou usar cãozinho, diminutivo, tá? E se eu quiser dizer que o cão ele é grande, é um cachorrão grande, um cão grande, eu vou dizer que ele é um cãzarrão, certo? Essa terminação aqui, ela é diferente, como muitas palavras que a gente vai ter na nossa língua portuguesa, tá? Por isso, vocês vão dar uma olhada na tabela que está na página 108 do livro de vocês, que tem ali algumas palavras na variação normal, no diminutivo e no aumentativo. E quando vai ter essa modificação, certo? Outra coisa, atenção aqui, a tia colocou, ó, 3 palavrinhas que a gente encontra muito nos nossos textos e você pode achar que é diminutivo, mas não é, tá? Vizinha, galinha e sozinho não é diminutivo de nada, tá? Então, isso aqui, ó, porque terminou com inha é diminutivo? Não, não é diminutivo. Galinha é diminutivo? Não, galinha é um tamanho normal. Sozinho é um diminutivo? Também não, certo? Então, tomem cuidado, bastante cuidado com as terminações dessas palavrazinhas. Você tem que buscar o normal da palavra, certo? A variação normal, para depois saber se ela está escrita no diminutivo ou não. E a diferenciação das palavras no aumentativo, como eu já disse, vocês vão dar uma olhada em algumas palavras na tabela de vocês. E no dia a dia a gente vai aprendendo. Tá certo, meus amores? E agora nós vamos para as nossas atividades. Olá, gente! Vamos pegar nosso livro de língua portuguesa. Como vocês sabem, hoje é aula de gramática, tá, turminha? Mas a gente vai pegar o livro do 3º ano, lembrando que a gente está fazendo uma revisão. As atividades de hoje estão na página 108 e 109. Só para relembrar o que a tia já explicou, né? Na página 107, o grau de substantivo. Aí nós temos os substantivos que apresentam as 3 variações: normal, diminutivo e aumentativo. Veja, o cão é normal, a palavra cão. Cãozinho é o diminutivo e cãzarrão é o aumentativo, tá? Em geral, essas palavras indicam a variação de tamanho, sendo o normal para referir-se ao tamanho considerado normal, o diminutivo para considerado para as coisas pequenas e o aumentativo para se referir às coisas que são consideradas grandes, tá? Isso é uma regra geral, como eu já disse na videoaula, certo? No começo desse vídeo, às vezes tem algumas palavras que têm essa terminação, mas não indicam nem diminutivo nem aumentativo. Como eu já disse também, vocês têm aí a tabela, uma tabela com alguns substantivos, porque nem todos os substantivos no diminutivo terminam com inho ou com inha. Nem todos que terminam aumentativo terminam com ão, tá? Então aí nós temos na primeira coluna o grau normal, o grau diminutivo do meio e o grau aumentativo na última coluna. Vocês vão ver que, por exemplo, amigo, o diminutivo é amiguinho e o aumentativo é amigão, tá? Veja que tem exatamente a terminação que a tia explicou. Mas já barca já é diferente, ó. Barca, barquinha, barcaça. Então, não é barcão, é barcaça. Então, há uma modificação. Boca, boquinha, bocarra. Não é bocão, tá? Bocão é uma palavra que está errada. Não pode se dizer bocão, tem que dizer bocarra. Cabeça, cabecinha, cabeçorra. Então,
veja que essas terminações aí geralmente são diferentes da que a tia explicou, tá certo? Cãozinho, a gente já tem aí cãozinho, cãozito, canzarrão, carro, carrinho, carrão, aí sim tem a mesma terminação. Casinha também pode ser chamado de casebre. Estão vendo que não terminou? Algumas vezes você pode usar as duas maneiras também, tá? Como também a palavra homem. No diminutivo pode ser homenzinho ou homúnculo, certo? É uma palavra bem difícil, bem diferente, né? Então fica mais fácil de dizer homenzinho, né? E várias outras aí, tá? Voz, vozinha, vozeirão. E nós vamos para as atividades, como eu disse na página 108. E aí tem a primeira para você descobrir dentro do diagrama 8 substantivos. Depois vai escrever o diminutivo deles, tá? Você vai encontrar dentro do diagrama da maneira normal. Aí vocês vão passar para o diminutivo de baixo aí onde tá as linhas. 8. E a segunda, qual alternativas traz o aumentativo correto da palavra? Então tem aí, ó, as duas a maneira do aumentativo correto da palavra. Aí você vai marcar o quadradinho da frente branco nas palavras que estão com o aumentativo certo. Por exemplo, faca, o aumentativo é facão, se for, marca o X. Pedra, pedreira, é o aumentativo, se for o X, se não for, não marca nada. E assim por diante. Página 109. Terceiro, complete as frases usando substantivos entre os parênteses no grau aumentativo. Então, dentro do parênteses tem aí a palavra que está na sua variação normal, tá? E você vai botar o aumentativo dessa palavra. Por exemplo, o aumentativo de amigo, né? Quem viu lá na tabelinha vai saber qual é o amigo, o aumentativo de amigo, e coloca na linha. Na letra B, o aumentativo de barca, aumentativo, também tem na tabela. E na letra C, o aumentativo de fogo, que também está na tabela de vocês. No quarto, é para você destacar, né, ou pintar, né, as palavras que estão no grau diminutivo, só as que estão no diminutivo. Cuidado, que a tia já explicou que tem palavra que termina com inho e com inha, mas não é diminutivo. Presta bem atenção. E na quinta questão, nas palavras abaixo, sublinhe os substantivos que estiverem no grau aumentativo ou no grau em diminutivo. Então, você vai procurar a palavra, o substantivo, do aumentativo ou no diminutivo e passar ali embaixo, sublinhar, passar uma linha embaixo do nomezinho, tá certo? E assim a gente finaliza a nossa aula de hoje. Beijos!